Presidente, só antes disso, queria fazer uma observação. Tá ok. Posso? Eu acho que o senador Paulo Paim foi assim, muito preciso em vários pontos do relatório. O primeiro deles é a gente dizer que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um patrimônio do trabalhador, né? É um fundo de garantia por tempo de serviço. Então, é um patrimônio do trabalhador. A segunda coisa que ele apontou no relatório é que os rendimentos desse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são inferiores àquilo que a poupança oferece para o poupador da poupança. Ou seja, em outras palavras, eu até diria que existe uma apropriação indevida do poder público em relação ao patrimônio do trabalhador. Porque se a inflação, a poupança que acompanha a inflação, tem um determinado percentual e você remunera o fundo de garantia por tempo de serviço, né? Então, de maneira inferior à poupança, né, Paulo Paim, eu acho que é uma apropriação indébita aqui. Nós deveríamos, assim, nos deter, talvez, nesse projeto, se o Paulo Paim concordar, da gente também acrescentar alguns parágrafos e artigos para corrigir as distorções. Ao mesmo tempo, nós temos debatido muito nesta Comissão de Assuntos Sociais a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para causas socialmente importantes, como, por exemplo, o pagamento de mensalidades universitárias. Quer dizer, a pessoa vai lá, uma cirurgia, a família tem uma doença rara, um filho nasce com doença rara e vai demandar remédio, consulta, isso, aquilo. A família tem um filho com deficiência, é o patrimônio dele que está rendendo menos do que deveria estar rendendo, né? Quer dizer, essas situações. Ou, como nós já discutimos no outro dia, alguém que tenha câncer, né, e alguma coisa maligna e que vai, assim, se beneficiar disso em estado terminal. Eu acho que tem que se beneficiar do patrimônio até para ter uma vida melhor enquanto existe vida. Então, agora, quer dizer, tudo isso é fundamental, né, ter a remuneração adequada, é um patrimônio, tem inúmeras situações que vêm sendo objetos de debate nessa comissão. E, vamos dizer, até eu diria, o segundo imóvel, né, até poderia ser mais para frente um pouco, né, nessa situação. O primeiro imóvel é essencial, né, você precisa ter casa, moradia, um direito humano previsto na Constituição. Agora, o segundo imóvel, penso assim que até também é o patrimônio dele, pode ser. Porém, eu penso que nós deveríamos, talvez, já que o projeto está em tramitação, né, a gente dar, né, Paulo Paim, eu me proponho a colaborar também. Eu sei que Vossa Excelência compartilha disso tudo que a gente já debateu, tanto aqui na Comissão de Assuntos Sociais, de dizer, olha, eu acho que o mais importante de tudo é remunerar de uma maneira adequada, a gente fazer uma verdadeira cruzada para dizer, olha, no mínimo é a poupança, né? No mínimo é a poupança. Ah, não dá, porque isso financia a construção. A gente sabe que financia, mas está financiando com o dinheiro do João, do Pedro, da Maria, tal. E esse João, Pedro, Maria está dizendo, eu quero financiar a construção civil. Porém, quando eu precisar do dinheiro, que ele tenha rendido aquilo que minimamente se acha decente aqui na sociedade. Porque remunerar menos que a poupança é indecente, é apropriação indébita e não poderia acontecer, né? Então, apesar de não ser o foco da emenda, do projeto, a gente poderia aproveitar esse projeto, falar com o senador Irajá, né, que é uma pessoa que convive bastante com a gente aqui, para mudarmos, né, fazermos um substitutivo a esse projeto, para, se ele concordar, se o senador Paulo Paim, a consultoria pode ajudar, fazemos, pelo menos, vamos apontar para a sociedade
que nós não estamos satisfeitos com as coisas como vem acontecendo, né? Só antes do Paulo Paim começar, eu me lembrei, falando aqui do FGTS, que é remunerado abaixo da poupança, quando a gente remunera os bancos com 3%, 4% pela taxa Selic. Então, só dizer que o trabalhador merece a mesma coisa que a remuneração dos bancos. Se não isto, no mínimo, deveria ser igual, porque uma taxa para um e outra para outro, mas que seja da poupança, né? Tudo bem. Que a poupança já não é isso tudo. Se você tiver uma poupança e depois tomar emprestado o mesmo banco, o mesmo valor, você paga até 300% ao ano. Isso aí é nada mais do que justo. Foi bom lembrar isso aí. Requeremos, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com a participação da Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, dessa comissão, e da Subcomissão Temporária de Doenças Raras, com o objetivo de debater questões relacionadas às glicogenoses hepáticas ou musculares. Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério da Saúde, representante do Conselho Federal de Medicina, representante da Associação Brasileira de Glicogenoses Hepáticas e Musculares, representante da Coordenação Geral das Pessoas com Doenças Raras, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Quinto, doutora Carolina Fischinger Moura de Souza, médica geneticista e que acompanha, né, muito de perto esta área. E 6, representante das pessoas com glicogenose hepáticas e musculares. Eu só quero dizer, senhor presidente, que é uma doença rara, né, que pode ser identificada precocemente. Sendo identificada precocemente, pode ter um tratamento, basicamente à base de alimentação adequada, isso vai ser bem explicado, só que existe a necessidade do diagnóstico precoce, que, se não acontecer, muito provavelmente levará à morte do paciente. No mês de novembro, eu até já faço assim, uma divulgação, vai acontecer em Porto Alegre o Congresso Nacional desta área. Então, seria interessante nós fazermos esta audiência pública antes do Congresso, até para divulgarmos o Congresso, né, para que os profissionais e as pessoas possam debater o assunto. Estão as pessoas com glicogenoses, eventualmente, não é um grupo grande no Brasil, doenças raras são grupos pequenos, porém muitas doenças raras, o que leva a milhões de pessoas. A família, a medicina, o Conselho Federal de Medicina é muito importante, e os ministérios responsáveis pelas políticas públicas nessa área. Então, esse é o relatório, senhor presidente. Senhoras senadoras e senadores que aprovam, queira permanecer como se encontra. Senhor presidente, Então, eu só quero dizer que a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que inclusive é conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do senador Paulo Paim, ainda na Câmara, depois no Senado, aí foi para a Câmara, voltou para o Senado e se transformou na Lei Brasileira de Inclusão. Diga que se Vossa Excelência foi um dos principais relatores da matéria. E lá se prevê a avaliação biopsicossocial. Inclusive, essa Comissão de Assuntos Sociais estabeleceu como política pública para o ano a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. A senadora Soraya Tronic é a relatora dessa política pública, e o senador Romário, inclusive, pediu para que eu também colaborasse com isso. E nós temos três subcomissões, que tem a do idoso, presidida pelo senador Eduardo Gomes, mas temos também a subcomissão da pessoa com deficiência.
fizemos no outro dia uma reunião muito boa da parte administrativa da subcomissão de pessoa com deficiência e de doença rara. E chegamos à conclusão que essa subcomissão deveria se deter neste ano também, inclusive para auxiliar a Soraya, a senadora Soraya, na avaliação biopsicossocial. E existem duas linhas antagônicas, diga-se de passagem, para esta avaliação. Uma avaliação são os médicos peritos do INSS, que dizem que eles devem fazer avaliação. E outra linha, que é do Ministério, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que pensa na avaliação biopsicossocial, quer dizer, médico, psicológica, social, né, assistente social e assim por diante. E as duas linhas têm propostas para isso. Então, nós dissemos, vamos escutar as duas linhas, né? Por isso que nós estamos chamando o representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e também o representante da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, da Secretaria de Previdência, lá da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Mas para completar, então, só para tomarmos conhecimento qual que é o projeto de um, qual que é o projeto de outro, para que depois a gente possa chamar outros profissionais para debater as propostas que os dois apresentaram, né? Não nesse momento, mas depois. E acrescentamos aqui o representante do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, CONADE, porque é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa, para que o Conselho, inclusive, se manifeste sobre as duas pretensões. O que nós queremos é ter uma avaliação biopsicossocial boa, adequada, que reflita o que as pessoas com deficiência precisam, né, de vários pontos de vista. Por exemplo, uma família tem 2 filhos com deficiência, 3 filhos com deficiência. Então, não é só uma questão médica, é uma questão social, psicológica, né? Você tem uma criança, um filho com síndrome de Down. Claro que é médico, sempre o médico está presente, tem que estar, mas é o psicológico, o assistente social, o cego, o surdo, espectro autista. Também você vai de um lado até o outro. E você tem que pensar na inclusão social, inclusão educacional, no mundo do trabalho e do ponto de vista médico. Sempre eu digo, o médico está presente em tudo, mas não é só o médico. É o médico e uma equipe qualificada, boa, multidisciplinar, para a gente dizer, olha, é ou não é alguma coisa. Então, essa ideia de equipe multidisciplinar, algumas pessoas ainda mais antigas, vamos dizer, têm uma resistência muito grande. Não é só, eu falo aqui ao lado de uma médica, né? Então, o médico é importantíssimo, mas o médico não é o senhor ou senhora do conhecimento de todas as áreas. Ela tem que se socorrer, não só se socorrer, mas trabalhar em equipe, trabalhar em rede. E vamos chegar a essa conclusão e queremos fazer esse debate para que a pessoa com deficiência no Brasil e sua família sejam bem avaliadas e tenham acesso aos direitos previstos na legislação. Obrigado, senhor presidente. Eu quero enaltecer o relatório do senador Irajá, destacar novamente que essa matéria veio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da qual o senador Paulo Paim é presidente e fazendo um belo trabalho, e veio de lá através de uma sugestão legislativa. Isso é importante que se destaque para a sociedade. Não foi iniciativa de um senador, eu tive a alegria de relatar o projeto lá, quer dizer, a sugestão, transformá-lo num projeto de lei que está vindo agora para cá para a relatoria, como foi relatado pelo senador Irajá, e colocando a fibromialgia no caso de doenças
né, que podem ter acesso a benefícios como foi colocado. Eu quero dizer que é muito importante, eu sempre cito o exemplo de uma pessoa pedagoga, muito amiga minha, que tem fibromialgia, e ela disse, olha, se eu fosse do interior e não tivesse acesso aos cuidados médicos que eu tenho aqui numa condição melhor, eu pensaria em suicídio, né? Imaginem, suicídio, de tão assim devastador, que no caso dela é o problema. Então, por enquanto, né, porque a medicina vem também evoluindo e Deus queira, né, que soluções possam ser encontradas para esta e para outras situações. Então, para as pessoas que têm fibromialgia no Brasil, eu diria, senador Irajá, que este é um avanço muito importante.